Olá, meus valorosos e valorosas alunos e alunas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou Gabriel Gadelha e no vídeo de hoje vou iniciar uma playlist que se trata de uma série de vídeos sobre ferramentas essenciais para desenvolvedores. Inicialmente, adianto que essa série de vídeos é voltada para meus alunos das disciplinas de programação orientada a objetos, programação web e programação para mobile. Portanto, os primeiros vídeos vão incluir ferramentas que devemos utilizar ao longo dessas disciplinas. Pretendo iniciar essa playlist falando sobre o VIM, também conhecido como Vim. No vídeo sobre o Vim eu vou mostrar para vocês como é que eu gosto de configurar meu ambiente, mais ou menos desse jeitão aqui, e quais são os principais plugins que eu gosto de utilizar para programar usando o Vim. Também vou preparar um vídeo explicativo sobre o Discord. Sim, pessoal, sei que a maioria de vocês são gamers, que vocês já utilizam o Discord há muito tempo, sabem mais do que todo mundo sobre o Discord, mas ainda assim vai que algum de vocês não tem o hábito de utilizar o Discord. Como eu vou utilizar na disciplina como mecanismo para a nossa comunicação e vou inclusive criar os canais das disciplinas de PO, programação web, programação para mobile, eu me sinto na obrigação de fazer uma apresentação mínima sobre essa ferramenta que nós vamos utilizar na disciplina. Também vamos utilizar nessa disciplina o GitHub. Claro, pessoal, é claro que nós vamos utilizar o GitHub. Como desenvolvedores que somos, obrigatoriamente temos que utilizar ferramentas de gerência de configuração. E o GitHub é uma excelente ferramenta. E para vocês que são estudantes, mais importante ainda, porque o GitHub é um mecanismo excelente para que vocês possam divulgar o trabalho de vocês. Mesmo enquanto estudantes, criem o hábito de colocar no GitHub, de criar projetos, repositórios, postar código que vocês fizeram lá no GitHub e deixar alguns desses repositórios abertos para que alguns interessados possam entrar em contato com vocês. Além do GitHub, também vou fazer um vídeo sobre o Figma. O Figma é uma ferramenta muito legal para projeto de interfaces, prototipação, criação de wireframes, e como eu pretendo seguir um processo de desenvolvimento nas disciplinas que eu ministro, uma das coisas que nós vamos fazer para entender melhor os requisitos da aplicação que nós vamos desenvolver vai ser justamente fazer o projeto das interfaces. Além dessas ferramentas, ainda pretendo apresentar para vocês o Trello. O Trello é uma excelente ferramenta para gerenciamento e gestão de projetos. Vocês podem usá-lo tanto para a gestão de projetos de software, quanto inclusive para gerir o tempo de estudo de vocês em cada uma das disciplinas que vocês cursam. Por isso eu gostaria de tirar um tempo também e apresentar um dos vídeos sobre o Trello, que eu acho que é muito interessante para todos vocês enquanto estudantes e, claro, como futuros profissionais. Entretanto, pessoal, antes de iniciar os vídeos sobre essas ferramentas, eu preciso deixar claro para os meus alunos de primeira viagem, aqueles que não me conhecem, que eu utilizo o sistema operacional Linux. Portanto, as ferramentas que eu vou mostrar, que eu vou me dedicar nessa playlist, são ferramentas que, quando não são web, elas fornecem versões para Linux. Aí você curioso? Claro, o ser humano é curioso. Você vai me perguntar: ah, Gabriel, mas por que você utiliza o Linux? Essa é fácil, pessoal. Começamos pelo ponto que ele é grátis. Ah, o din-din é precioso. Então precisamos ter cuidado e saber como gastá-lo bem. Mas antes de falar outros pontos que me fizeram a utilizar o Linux, eu queria falar para vocês a história, né? Eu utilizo o Linux desde 2002. Foi apresentado esse maravilhoso sistema operacional por meio de um professor que tive na graduação. Agradeço até hoje esse professor. A graduação ela é um momento que nós temos a oportunidade de conhecer muitas ferramentas diferentes, nós enquanto estudantes de ciência da computação. Temos a oportunidade de conhecer várias linguagens de programação e o ideal é que a gente aproveite a graduação para de fato conhecer e experimentar essas várias ferramentas e linguagens. Algumas vezes na nossa vida profissional nós vamos poder escolher as ferramentas com as quais nós vamos trabalhar. Outras vezes, nem tanto. Outras vezes vocês vão chegar numa empresa para trabalhar que já tem a stack definida, você vai precisar aprender as linguagens, frameworks e ferramentas dessa stack, não tem o que fazer. Mas enquanto pudermos escolher, para escolher as ferramentas, claro, o primeiro passo é conhecê-las. E desde que eu conheci o Linux, de 2002 para cá, tenho usado apenas ele. E o primeiro ponto é esse, ele é grátis, olha que maravilha. Aí você fala: ah, professor, mas eu nunca paguei o Windows, ele vem no meu computador.
Ah, meu jovem, minha jovem, pode ter certeza que o preço está embutido lá. Se esse computador viesse com Linux, por exemplo, ele seria muito mais barato. Então, ó, pensem num amigo de vocês, né? O querido Dindim. Ah, professor, mas eu peguei um computador sem sistema operacional e eu peguei um Windows com um amigo ali na surdina. Pessoal, nem sei se é possível fazer isso hoje em dia. Quando eu era estudante, tinha uma galera que conseguia, pegava um CD com um amigo, não sei nem se vocês sabem ainda o que é um CD, aquele negócio redondinho que a gente pode gravar informações, esse tipo de coisa. Música, né? Antigamente vinha em CD, hoje vem no Deezer, no Spotify, mas vinha em CD. E aí você conseguiu o Windows ali com CD, era possível você pegar algum código, conseguir colocar, mas vejam, vocês estão estudando, vocês estão aprendendo a programar, a desenvolver software. Vocês, mais do que ninguém, já sabem ou saberão o grande trabalho e a dificuldade que é desenvolver um software. Portanto, vocês, pelo amor de Deus, devem saber que piratear é crime. Além de ser crime, piratear um software é uma prática que desvaloriza o trabalho do desenvolvedor. Então você, como desenvolvedor, estaria desvalorizando o seu próprio trabalho. Não vamos fazer isso, não vamos cair nessa cilada. Ah, professor, mas o Linux é grátis, então ele também não valoriza os desenvolvedores. O Linux ele segue um outro modelo de negócio. Apesar dele ser grátis, ele valoriza as pessoas que trabalham nele, principalmente por meio do suporte. Além disso, mesmo que o sistema operacional seja gratuito, isso não te impede de criar, de desenvolver, de implementar um software que vai rodar no Linux e você pode cobrar por esse software também. Então as possibilidades elas são ilimitadas. Além disso, meus queridos alunos e alunas, lembrem que o Linux ele é o sistema operacional dominante entre os servidores web e supercomputadores. Netflix, que vocês adoram, Facebook, que vocês passam horas do dia passeando e navegando, por exemplo, eles rodam em servidores Linux. Isso significa que enquanto desenvolvedor interessado em dominar também um pouco de infraestrutura, é muito recomendável que você conheça pelo menos o básico de Linux. Se você vai desenvolver um sistema web ou mesmo se você vai desenvolver um sistema mobile, muitas vezes esse sistema mobile que seja, ele precisa se comunicar com algum servidor por meio de uma API. E essa API, esse servidor, provavelmente vai ser um servidor Linux. E para que você consiga construir essa API, dar manutenção, acessar, fazer validação e outras coisas, você vai precisar dominar pelo menos um pouco do Linux. Além de todos esses pontos, eu ainda consigo pensar em algumas outras vantagens da utilização do Linux. Um outro ponto é que ele vai te permitir um amplo aprendizado. Você, enquanto desenvolvedor, vai ter o SO na sua mão. Você vai ter a oportunidade de dominar configurações que outros SOs escondem da gente. Como é que você, enquanto desenvolvedor, não conhece o sistema operacional que você está utilizando para criar software? É importantíssimo que você domine-o bem. Lembre-se também que muitas ferramentas de desenvolvimento são projetadas e desenvolvidas primeiro para Linux. Por exemplo, o Docker, que hoje é quase uma obrigação você saber utilizar Docker, você saber trabalhar com container. Utiliza vários recursos do Linux e justamente por isso ele foi pensado e criado primeiro para Linux. Para você que nem é desenvolvedor, mas é um curioso e resolveu abrir esse vídeo, eu preciso lembrar também que enquanto usuário você vai ter muito mais privacidade, pois por ser livre, o Linux vai tornar possível que o usuário tenha mais controle sobre os dados e a sua privacidade. Além disso, pessoal, lembrem-se, o Linux ele é muito estável. Ele pode ficar anos sem apresentar problemas. Justamente por isso que ele é usado nos principais servidores. Além de tudo isso, ele também é bem mais seguro que vários outros sistemas operacionais e te dá liberdade, inclusive, para alterar o próprio código-fonte e mudar o SO à vontade. Agora tenham cuidado. Compilar kernel do Linux não é uma tarefa trivial. Você precisa saber é muito forte, né? Não vamos falar em verdades absolutas, pois eu particularmente não acredito nelas. Mas muito provavelmente a primeira vez que você compilar o kernel do seu Linux vai dar problema, vai dar pau. Aconteceu comigo, aconteceu com vários amigos meus, mas é uma experiência legal, vai te colocar em outro patamar, você saber que você quebrou seu SO. Eu recomendo, se vocês quiserem topar instalar o Linux,
Não durante o semestre, pelo amor de Deus, vão estudar a minha disciplina. Mas quando passar o semestre, vocês podem brincar um pouco mais. Pega lá o código do kernel, brinca um pouco, troca umas variáveis, recompila, vê o problema acontecendo, instala de novo, vale sempre muito a pena. Agora, claro, nem tudo são flores, gente. Tudo é muito forte, pessoal. Então vamos dizer que a maioria das coisas na vida tem prós e contras. E como as coisas da vida, o Linux também tem prós e contras. A gente vai conseguir parar um pouco e pensar, o que seria então ruim de usar o Linux? Primeiro eu posso falar para vocês que existem muitos softwares que só rodam em Windows ou Mac. Isso é um problema. Gabriel, quando você se depara com um software que não roda no Linux, o que você faz? Eu abandono o software. Eu olho para a cara dele e digo, tchau. Há uma possibilidade, claro, a gente consegue tanto rodar software ou jogos usando o emulador, o Wine, por exemplo. Mas dificilmente eu parto para essa estratégia. Eu gosto de fazer um voto de protesto. Geralmente eu mando um e-mail pro fabricante ou representante do software falando da importância de fazer versão para Linux e tudo mais. E faço meu voto de protesto e não utilizo. Simples assim. Justamente aí vem o segundo ponto. Além de alguns softwares, a parte de entretenimento fica um pouco a desejar. Não hoje, né? Existem muitos jogos para Linux, mas se você joga muito, você é aquele cara que quer o jogo do momento, quer colocar no seu computador, quer utilizar, a maioria desses jogos do momento eles não vêm com versão para Linux. Mas como eu já tinha adiantado, a gente pode trabalhar num workaround. Você pode ir lá, instalar o Wine e conseguir rodar alguns jogos. Muito provavelmente a performance do jogo não vai ser tão boa quanto se você rodasse no sistema operacional original, porque o Wine ele vai adicionar uma camada. Geralmente, quando adicionamos uma nova camada, perdemos um pouco de desempenho. De toda sorte, eu posso dar o meu depoimento, como sendo meu, claro, é extremamente pessoal. O que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para vocês, mas eu diria que valeria a pena vocês fazerem um teste. Eu sou completamente satisfeito usando o Linux, como eu já falei, eu utilizo desde 2002. Isso não quer dizer que você será satisfeito usando o Linux, mas eu continuo advogando que você, enquanto estudante de ciência da computação, precisa experimentar as várias ferramentas. Ah, professor, você então me pergunta se precisa instalar o Linux para cursar essas disciplinas comigo. Claro que não, pessoal, claro que não. Você consegue fazer usando o Windows, usando o Mac. Agora vejam que a maioria dos meus exemplos e das ferramentas que eu vou utilizar, elas funcionam no Linux. Portanto, se vocês tiverem alguma dificuldade, eu vou conseguir sanar essa dificuldade. Se vocês utilizarem essas ferramentas em outro SO, se tiver alguma dificuldade que dependa do SO, infelizmente eu não tenho acesso a Mac nem tenho acesso ao Windows. Então a dificuldade seria somente nesse ponto. Mas dá para fazer tranquilamente sim, sem problema nenhum. No mais, eu queria deixar claro que eu fiz esse primeiro vídeo apenas para introduzir essa playlist. Nos demais vídeos eu vou começar a mostrar as ferramentas. Espero que essa playlist seja bem útil para vocês, que vocês tenham coragem de sair da caixinha, de experimentar essas ferramentas. Inclusive, se vocês quiserem sugerir novas ferramentas para eu trazer também nessa playlist, experimentar a ferramenta, testar algumas configurações, trazer um review, um pouco de algum tutorial sobre essa ferramenta, deixa um comentário aí, fala Gabriel, eu queria que você falasse da ferramenta A ou da ferramenta B, eu vou olhar todos os comentários e à medida que o semestre for passando eu vou tentar sim tirar um tempo para experimentar essas ferramentas e trazer um parecer, alguma mensagem aqui no canal também. Finalmente eu queria lembrar que é importante que você assista todos os vídeos. Pelo menos se você está interessado em programação, que assista todos os vídeos da playlist de programação, seja programação orientada a objetos ou programação web. E principalmente se você é meu aluno, não deixe de participar dos encontros síncronos da disciplina. São nesses encontros que nós vamos ter a oportunidade de conversar ao vivo e sanar as principais dúvidas. Lembre que se você gostou do vídeo, clica no like, compartilha com os amigos, grande abraço e até a próxima!